E aí, tudo bem? Você está se preparando para fazer um concurso da VUNESP? Você tem interesse em fazer um concurso da Polícia Militar, olha aí, ó, do Tribunal de Justiça ou da Polícia Civil? A VUNESP é a empresa que organiza esses concursos. Esse vídeo eu gravei especialmente para você que vai prestar um desses concursos que são realizados pela banca examinadora chamada VUNESP. Então tá vendo o título aí? Como estudar português e interpretação para uma prova da VUNESP, especificamente esses três concursos, porque nós vamos ter aí, recentemente, né, foi publicado já, a autorização foi publicada, né, a autorização para o concurso do TJ, vamos ter algumas vagas aí, como é de costume, né, do Tribunal de Justiça. Temos o concurso da Polícia Civil que está prestes a acontecer também, já foi assinalado aí, inclusive pelo governador de São Paulo, mais de 4.000 vagas para você. E vamos ter ainda mais um concurso da Polícia Militar, já tivemos um recentemente agora, né, em primeiro semestre de 2017, e a previsão é para o segundo semestre mais de 2.000 vagas. Então vejam bem, você tem aí três escolhas, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça. Não, eu não gosto de polícia, não é minha praia, tal, nem civil nem militar. Eu gosto da área administrativa, tal, tem aí o TJ, né? Não gosto de administrativa, eu gosto da polícia, sempre tive um sonho de ser policial, sempre tive um sonho de usar farda, acho muito legal, eu tenho um parente que é policial, eu tenho um amigo, acho bonito, acho bacana, quero, polícia militar tá aí para você ou não, quero ser um policial civil, quero trabalhar como escrivão, como investigador, como agente, enfim, não importa. O fato é que não existe mágica para você passar num concurso público, né? Você precisa ter uma orientação. Então, quando eu digo como estudar português e interpretação de textos, que é uma matéria fundamental, são disciplinas, né? São matérias, ou melhor, fundamentais, a interpretação e a gramática. Normalmente a prova começa, ela tem início por português, por interpretação de textos, né? Vão te dar um texto para você interpretar, nesse texto eles vão retirar as questões propriamente de interpretação e também as questões de gramática. Como é que se faz? Bom, primeiro, eu preciso me organizar, não é verdade? Como é que você vai sair estudando todas as disciplinas, todos os assuntos relacionados àquela disciplina? Então você precisa se organizar. Para isso, o que você faz? Você pega um negócio chamado edital. Então eu vou mostrar para vocês aqui um negócio chamado Mapa das Provas da VUNESP para Língua Portuguesa e Interpretação de Textos, né? Esse mapa das provas, o que ele é? Então, se você estiver cansado, você para o vídeo agora e assiste depois. Porque eu fiz um vídeo com riqueza de detalhes, porque o meu objetivo é mostrar para vocês os detalhes das perguntas, como a VUNESP trabalha o questionamento de uma prova de interpretação, como que eu sei que a questão é de interpretação, como é que eu vou identificar que é uma questão de gramática. Para que isso? Para minimizar o seu tempo, né? Você responder a questão em menos tempo, por meio de encontro de palavras-chave. Então o que você faz? Você vai estudar para uma prova de concurso público, você não pode sair estudando qualquer assunto, então você tem que pegar o edital. Se o edital já estiver publicado, você vai avaliar os assuntos de cada disciplina. O edital nada mais é do que um documento que vai trazer para vocês, que vai trazer à tona, né, para o candidato, vai tornar público para o candidato, dentre outras coisas, os critérios, né, do desenvolvimento da prova, os critérios de contratação, se vai ter um teste de aptidão física, se não vai ter, quais são os critérios para o teste, enfim, né, ele vai te trazer todo o detalhe. É importante que você leia esse edital. Vamos conversar especificamente em interpretação de textos e gramática. Se o edital já estiver pronto, você vai ler esse edital. Se ele não estiver pronto, você vai pegar o edital anterior. Então a base é o estudo, né, do edital inicialmente. Língua portuguesa, dá uma olhadinha no edital. Lá, análise, compreensão e interpretação de diversos tipos, textos verbais, não verbais, literários, não literários, informações literais e assim vai. A VUNESP, nós temos uma vantagem, né? Quando eu digo nós da área de língua portuguesa e interpretação, a vantagem é a seguinte: a VUNESP costuma repetir os editais. Então você pode pegar um edital, né? Esse edital que você está vendo aí é o último edital da prova da VUNESP aqui em São Paulo, a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi agora no primeiro semestre de 2017, né?
Então eu peguei esse edital como base, mas os outros editais dos outros concursos, né, que são realizados pela VUNESP, Polícia Civil, TJ, os editais são muito parecidos, né? O questionamento é muito idêntico. Então é importante que para você se preparar para fazer uma prova de concurso, você tenha o conhecimento do critério da banca. Né? A banca examinadora ela tem critérios e ela tem assuntos específicos que ela gosta de questionar numa prova. Se você tiver esse conhecimento, você tem um passo à frente. Você concorda comigo? Não é verdade? Então você precisa ser orientado. É o que eu vou fazer aqui. Vou mostrar para vocês uma orientação de como você deve se preparar para a prova de língua portuguesa e interpretação de textos. Muito bem, vamos lá então. Normalmente o que a VUNESP faz? Ela inicia a prova por língua portuguesa e te dá um texto, né? Às vezes ela trabalha com texto, às vezes com 2, às vezes com 3, normalmente entre 10 e 20 questões, isso é o trivial, né? Pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas normalmente, né, dificilmente passa de 3 textos. Esses textos são pequenos, não são textos longos, né, e são textos de fácil interpretação. Muito bem, até aí eu sei que você vai acertar uma questão de interpretação da VUNESP, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Se você minimamente lê alguma coisa, se você tem o hábito de, ao ler alguma coisa, encontrar uma palavra, um termo, um vocábulo que você não conhece e imediatamente procurar isso na internet, no Google, nos dicionários, o significado, se você tem esse hábito, então você tem um passo à frente. Muito bem, VUNESP vai trabalhar assim. Vai te dar 1, 2 ou 3 textos, vai te perguntar de 10 a 20 questões. E aí, a parte de interpretação. A parte de interpretação, observe o seguinte. Quando eu fiz o estudo para desenvolver esse mapa da prova, ele não foi um estudo que nasceu da noite para o dia, né? Então já tenho alguns anos aí no mercado de concurso público, então já estou acostumado com isso. Então o que eu fiz? Eu fui angariando informações sobre a banca, né? Sobre a VUNESP. E fui observando o seguinte, conversando com os meus colegas, né? Os outros professores de língua portuguesa, é claro que nós trocamos ideias, né, sobre isso. E eu fui percebendo o seguinte, que os assuntos são corriqueiros, sempre aqueles mesmos. E a forma de preparar a prova é exatamente a mesma. Pega uma prova da VUNESP agora, se você não estiver acreditando no que eu estou dizendo, dá uma olhadinha se as primeiras questões não são de interpretação de textos. Normalmente as primeiras questões apresentam texto. Muito bem, então nós vamos ter aqui, o examinador vai te dar exatamente isso que você está vendo aí. Ó. Você pega lá a prova, abriu, está escrito assim, ó, leia o texto para responder as questões de tanto a tanto. Se eu tenho lá, por exemplo, leia o texto para responder as questões de 1 a 5, né? Aí de repente ele vai e muda de texto, né? De novo, leia o texto para responder as questões de 6 a 12, por exemplo. E assim sucessivamente. O que eu aconselho o candidato a fazer? Vejam o que eu vou dizer para você agora. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. É um conselho, é uma dica, né? Não é uma regra. Cada um estuda de uma forma, né? Cada um faz a prova do jeito que achar melhor. O conselho que eu dou a você, não procure a leitura do texto imediatamente. Procure o enunciado da questão. Então, olha lá, o que vai aparecer? Vai aparecer, ou vão aparecer os enunciados. O que são os enunciados? Propriamente a pergunta, né? Esses enunciados, eles terão um negocinho chamado palavras-chave. Essas palavras-chave de uma questão de interpretação de texto, normalmente você vai encontrar isso aí, ó. De acordo com o texto, né, lá conforme o texto, a ideia central do texto é, né, ou então pode-se inferir do texto, ou seja, pode-se retirar do texto. Na opinião do autor, isso é muito comum, né, ou então de acordo com o autor. Então percebam só nessas palavras-chave o que nós temos em comum. Olha lá, a palavra texto, tá vendo? Olha lá, destacada lá, texto e autor do texto. Muito bem, você encontrou esse enunciado? Sim, então você está diante de uma questão de interpretação de textos. Aconselho o seguinte, não faça essa questão agora. Por quê? Porque ela vai te cansar, né? Porque você tem que ler o enunciado, você tem que ler as alternativas. Às vezes a VUNESP vai te trazer alternativas relativamente extensas, né? Isso vai te desanimar, isso é normal. Aí você tem que procurar isso no texto. Não que você não vá achar, você vai encontrar, tenho certeza absoluta disso, né? Você não vai errar uma questão de interpretação do texto da VUNESP, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas para você ganhar tempo, vai e procure uma questão de gramática primeiro, tá bom? Aí você faz essa questão de gramática. Quando você fizer todas as questões de gramática, você volta para o texto. E aí você procura essas palavras-chave. Quer ver? Vamos continuar.
Ainda interpretação, ó. Enunciados, palavras-chave. Você vai perceber o seguinte, ó. Vai aparecer a palavra sentido, vai aparecer a palavra significado ou ideias. Normalmente ideias centrais, né? Dá uma olhada no exemplo aí, ó. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração do sentido por, ou as ideias originais do período serão mantidas caso o termo sublinhado seja substituído por. Um sinônimo para o vocábulo destacado em é, né? Então vamos dar uma olhadinha no exemplo, olha lá, ó. Olha o exemplo lá. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração do sentido. Essa é uma das características da VUNESP. Pedir para você substituir uma palavra, um vocábulo, uma expressão, sem que o sentido da frase, do contexto seja alterado. Olha o exemplo aí. Essa é uma questão que caiu numa prova da PM agora. Ó. Olha lá. A expressão, no entanto, né? Se você estudou conjunções, você já sabe que conjunção, no entanto, é uma conjunção adversativa. Né? Olha lá, ele te dá o parágrafo, o último parágrafo. Então por que você teve que ler o texto todo para responder essa questão aí? Ó? Para responder a esta questão especificamente, você observa que ela está no último parágrafo. Então, se vamos supor que o texto tenha 5 parágrafos, você não precisou ler os outros 4, né? Pode ser substituída sem alteração do sentido. Quero frisar para você o seguinte, importante aqui, o nosso objetivo não é responder a essas questões agora, né? Depois a gente vai até trabalhar isso no outro vídeo. Aqui o objetivo é fazer você identificar as palavras-chave, para ficar mais rápido para você responder. Vamos lá para o próximo exemplo, olha lá. Ideias originais, olha lá, as ideias originais do período serão mantidas. Você percebeu a VUNESP? Ó, ela pede para você substituir uma expressão por outra e o significado não muda. Ou então ela pede para você verificar as ideias originais se elas serão mantidas caso o termo sublinhado seja substituído por outro. Bom, aí você vai dizer para mim assim, mas professor, eu não sei o que é miríade. Eu não conheço essa palavra. Eu nunca vi essa palavra. Então, olha lá, serão mantidas caso o termo sublinhado seja mantido, ou melhor, seja substituído, né? Ou seja, as ideias originais do período serão mantidas caso o termo sublinhado seja substituído por. Aí você olha a palavra miríade. Olha só o que eu falei para você aqui no começo do vídeo. Olha a importância. Você está lendo um texto, qualquer que seja ele. Encontrou uma palavra que você não conhece, como essa, por exemplo? A maioria das pessoas não sabe o que é miríade. O que você deve fazer? Grife essa palavra, vá ao dicionário, procure saber qual o sentido, o significado, a ideia dessa palavra. Anota, faz uma anotação, você vai angariando conhecimento para aumentar o seu vocabulário. Uma questão de interpretação de texto, em alguns casos, esse é um exemplo típico, você responde com conhecimento de vocabulário. Né? Então, se você não conhecer a questão, o que você deve fazer? Se você não conheceu melhor a palavra, tentar por eliminação pelo contexto. Né? Não existe de outra forma, não tem como. Nós, infelizmente, não temos como saber qual é a palavra, qual é o vocábulo, qual é a expressão que ele vai colocar na sua prova. Né? O que a gente pode fazer é orientar para tentar minimizar esse sofrimento todo aí. Mas viu aí ideias originais, que é o que interessa para nós aqui. Ó. Vamos para outro exemplo. Olha lá. Um sinônimo também aparece lá. O sinônimo para o vocábulo destacado em... aí no caso o sinônimo, a palavra é até, né? Aí é um pouquinho mais simples, né? Pelo contexto, se você não conhecer a palavra, vai por eliminação. Mas repito, o objetivo desse vídeo não é resolver a questão, é mostrar para vocês a palavra-chave, como a banca organiza. Você reparou? Você está começando a prova, essas questões são todas de interpretação de textos, né? Eu não faria isso agora, eu faria primeiro as questões de gramática. Legal? Vamos para frente. Bom, VUNESP gosta de charges. Se você está acostumado a prestar concurso da VUNESP, está estudando pela VUNESP, você sabe muito bem disso. Qual a característica? Existem as charges, que são chamadas de verbais, que são aquelas que apresentam texto. Tá aí, ó, tá vendo? Então ele te dá um texto, uma charge com alguma coisa escrita e faz uma pergunta sobre o que está escrito aí. Às vezes pode ser uma pergunta de gramática, às vezes pode ser uma pergunta de texto. E eles também podem trabalhar com as charges chamadas não verbais. As não verbais, diferentemente das verbais, são aquelas que apresentam apenas desenhos, né? Contam uma história por meio de uma imagem, e aí ele pode fazer uma pergunta e fazer com que você interprete isso. Então são as duas características de charges que são apresentadas numa prova da VUNESP, ok? Uma dessas duas vai ter na tua prova, perfeito? Vamos lá? Vamos para frente? Olha aí, ainda em interpretação. Mais questões de interpretação, mais palavras-chave. Conjunções.
Então, conjunções pode aparecer também o enunciado lá, sentido, né? Substitua uma conjunção por outra sem que seja alterado o sentido, sem que seja alterado o significado, sem que sejam alteradas as ideias originais do texto, né? Olha lá, olha o exemplo, ó. A conjunção ou a expressão destacada no trecho, pelo contexto, normalmente quando é uma questão de sentido, de significado, de ideias, independentemente de ser uma questão de conjunção, normalmente eles vão te perguntar dentro de um contexto. Ninguém vai jogar uma palavra no meio da prova e perguntar para você o que aquilo significa. Isso não tem cabimento, né? Ele vai colocar essa palavra dentro de uma contextualidade. Olha para frente aí, mais lá. Olha o exemplo aqui, ó. Olha lá um exemplo. Ó. A conjunção ou a expressão destacada no trecho, né? Essa expressão seria o já que, pelo contexto estabelece um sentido de a palavra sentido, né? Então, se você estudou conjunção, se você sabe que o já que, né, é uma conjunção causal, você responde a questão imediatamente, né? Lembrando que o objetivo é fazer você entender o enunciado e não a resposta agora. O vídeo é específico para isso. Vamos para frente. Mais exemplos, olha lá, mais um exemplo de conjunção. Olha lá, a expressão tal pode ser substituída sem alteração do sentido. Você está percebendo como é que é o critério da prova? Primeiras questões de interpretação envolve a palavra autor, envolve a palavra texto, contexto, expressão, envolve às vezes a palavra vocábulo, envolve sentido, significado, ideias. Essas são as palavras-chave. Você está diante de uma questão de interpretação. Vamos para frente. Conjunções coordenadas. Muito bem. Isso é o seguinte. Prova da VUNESP, dificilmente você vai encontrar uma prova da VUNESP, língua portuguesa e texto, que não tem uma pergunta de conjunção. Então, o que é o conselho? Estudem as conjunções coordenadas. Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas, independentemente da ordem. O que é o ideal? As coordenadas e as subordinadas adverbiais. Essas conjunções são as mais questionadas numa prova da VUNESP. Como que eu faço, professor? Como é que eu estudo isso? Bom, aí depende de cada um, né? Há candidatos que gostam só de ler, há candidatos que gostam de ler e copiar as conjunções para decorar, há candidatos que gostam de tirar foto, né? Há candidatos que estudam ouvindo música, há candidatos que estudam assistindo a uma televisão. Isso não tem importância nenhuma, não tem problema nenhum, faça da melhor maneira. Mas o importante é que você, quanto mais contato você tiver com as conjunções e com as substituições, ou seja, com os sinônimos das conjunções, melhor. Então, o que é o conselho? Pega lá as conjunções aditivas, faz uma relação das conjunções aditivas. Se você ainda não consegue entender aquilo sem contexto, monte frases, né? Por exemplo, ele trabalha e estuda. Ele não só trabalha, como também estuda. Ele não só trabalha, mas também estuda, né? Além de trabalhar, também estuda. Tá vendo? Eu estou trazendo frases com conjunções aditivas. As adversativas a mesma coisa, a alternativa a mesma coisa, as subordinadas da mesma forma. Façam relações. Quanto mais você conhecer as conjunções, melhor, tiver contato com elas. Ah, eu não gosto de decorar, professor. Então faça um entendimento pelo contexto, né? Ah, não, eu já gosto de decorar, porque decorando eu consigo fazer melhor. Não tem o menor problema, né? O importante é que você tenha contato com essas conjunções. Isso fatalmente vai ter na tua prova da VUNESP, ok? Pronto, vamos para a gramática. Aí começam as questões de gramática. Como é que eu vou identificar? Professor, me diga uma coisa aqui. Como é que eu vou identificar uma questão de gramática? Como é que eu sei que é gramática? Vão ter os enunciados, tá vendo aí? Aí nesses enunciados você tem as palavras-chave. Olha as palavras-chave de uma questão de gramática lá. Assinale a opção correta ou assinale a opção incorreta. Dessas duas, a que mais cai é a correta. Normalmente eles pedem a correta. Que mais? Marque a opção correta de acordo com a norma culta ou de acordo com a norma padrão. Ou ainda, a frase ou a opção que está corretamente reescrita. Essa é a primeira parte da questão. Muito bem, aí acontece, né, de colocar uma segunda parte da questão. Por exemplo, ó, de acordo com a concordância verbal, assinale a opção correta, né, conforme a norma padrão. De acordo com ou conforme a norma culta, marque a opção correta quanto ao uso do acento indicativo de crase. A gente chama isso de sobrenome, né, do enunciado.
O nome é isso aí, correto, incorreto, norma culta, norma padrão, corretamente reescrita. E o sobrenome é o assunto, é a matéria. Será que ele está perguntando de colocação pronominal, de concordância, de regência? Mas isso vai aparecer na sua questão, tá certo? É só uma palavra-chave. Principais assuntos questionados da gramática, não necessariamente nessa ordem, hein? Olha lá, pontuação, colocação pronominal, regência nominal verbal, acento indicativo de crase, concordância nominal verbal, tempos e modos dos verbos ou tempos e modos verbais que dizem respeito às conjugações ou à conjugação do verbo. Pega uma prova da VUNESP agora, se você quiser, para a tela aí, onde você está vendo, né, nesse slide, e pega uma prova da VUNESP e veja se não tem essas questões. Veja se você não encontra uma questão de pontuação, de colocação pronominal, de regência. Às vezes, há provas da VUNESP que você tem todas elas, né? Há casos que o examinador opta, por exemplo, né, a última prova da PM agora, no primeiro semestre de 2017, optaram por não fazer uma questão de pontuação, né? Isso foi uma opção da banca, né? Mas teve questão de colocação pronominal, teve questão de acento indicativo de crase, de concordância de tempos e modos. Então, ou seja, esses são os principais assuntos. Se você, isso aí é o que a gente chama de cereja do bolo. É aquela assim, olha, as outras questões todo mundo vai acertar, não tem a melhor dúvida disso, né? Porque pelo contexto você acerta. Agora, questões de pontuação, de colocação, de regência, acento, concordância, tempos e modos, só acerta quem estiver preparado, quem estiver treinado, quem estiver orientado. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de saber tudo, é uma questão de estar orientado. Tranquilo? Muito fácil, né? Fácil, né? Fácil porque está orientado, dá um pouco de trabalho na hora de estudar, mas você não pode desistir, né? A gente está te orientando para isso. Vamos para frente. Olha aí, mais tipos de questionamentos. Olha lá, assinale a alternativa em que o trecho está reescrito conforme a norma padrão, com a expressão em destaque corretamente substituída pelo pronome. Olha o tamanho do enunciado da questão. Você já pensou um candidato despreparado? Ele vai olhar e vai falar: o que é norma padrão? Né? O que é expressão? Né? O que é pronome? Como é que eu vou encontrar isso? Então, olha as palavras-chave que nós temos. Tá aí as questões, as alternativas. Olha lá, substituída por pronomes. Apareceu isso, ó, substituição e pronome, é porque você está diante de uma questão de colocação pronominal ou do uso dos pronomes oblíquos átomos. Muito bem, o que eu faço? Eu vou até as alternativas e, lógico que eu me preparei, eu estudei os pronomes oblíquos átomos, eles vão aparecer lá, vou destacar, fico olhando, ó, estou destacando os pronomes, nos, las, as, lhe, lo, ok? Então eu já tenho em mente assim, peraí, eu estudei esses pronomes, no, na, nos e nas, lo, lá, los e las, o, a, os e as, lhe, o, lis. Prestou atenção? Olha os pronomes que eles mais perguntam. E ainda mais, você estudou a colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise, e aí você já vai identificar imediatamente. Por exemplo, na letra A, ligaram-nos no volume máximo. Poxa, eu tenho uma ênclise aí, né? É um pronome oblíquo no pós-posto ao verbo. Esse verbo não tem complemento, quem liga, liga alguma coisa. Então ligaram o que? Ligaram os instrumentos, não tem preposição. É terminado em som nasal, eu substituo por no, na, nos e nas. Olha aí, tá vendo? Mas isso você já teve o estudo. Agora você está na prova, você está lendo a questão. Isso vai chamar a sua atenção. É óbvio, né? Não preciso nem repetir isso aqui, que você tem que treinar isso todos os dias. Tá? Vamos começar aí pelas palavras-chave. Olha a próxima. O acento indicativo de crase está empregado corretamente. Bom, aí você tem lá a palavra crase, é uma palavra-chave. Aí tem lá as alternativas. O que você faz? Destaca todos os verbos. Ó, todos os verbos. Tá vendo? Eu estou destacando ali, ó, os verbos. Aí, a partir do verbo, olha, a partir do verbo, o que eu faço? Ó? Eu vejo o que está do lado dele. Aí você tem que lembrar o seguinte, prestando atenção, você já estudou, você já se preparou, você já assistiu às aulas, você já ouviu eu contar para você que o acento de crase depende de termo regente e termo regido. Então olha a primeira frase lá em cima, olha lá, ó. O personagem refere-se
Se ele se refere a alguma coisa. Opa, essa tá errada. Por quê? Porque o termo regido é a palavra uma. Esse uma é um artigo indefinido. Não tem soma de preposição a com artigo indefinido que dê crase. Essa crase está errada. Tá vendo? Aí eu vou lá o outro termo regente. Ó. Se o personagem revelou, ele revelou alguma coisa a alguém ou a alguma coisa. Se a personagem evita considerar, ela evita considerar alguma coisa. Se ele tinha uma propensão a alguma coisa, opa, apareceu o verbo, você já estudou que antes de verbo não tem crase? Porque ele não admite artigo a anteposto. Percebeu como o nível de estudo é fundamental? Mas agora você está na prova. Isso você vai identificando. Aí você vai lá, alternativa E. O personagem tinha um comportamento indiferente. Quem é indiferente a. Pô, mas qualquer é um pronome que não admite artigo a, não pode ter crase. Percebeu? Tá vendo só? Então a palavra-chave aí é você procurar os termos regentes. Primeiramente, eu aconselharia que você procurasse os verbos. Às vezes pode ser que a regência não esteja no verbo. Por exemplo, olha aí a alternativa D de dado. Uma propensão. Propensão é um nome, é um substantivo. Mas eu leio pelo verbo. Ó. Quem tem uma propensão, tem uma propensão a. Olha a frase E. A frase E indiferente é um adjetivo, é um nome, é uma regência nominal. Mas quem tem um comportamento indiferente, tem um comportamento indiferente a alguma coisa. Você viu? Olha a importância do estudo, esse treinamento que você tem que ter. Vamos para frente aí. Outro tipo de questionamento, ó. Assinale a alternativa que preenche respectivamente. Respectivamente na ordem, né? Na ordem dessas lacunas, né? As lacunas da frase conforme a norma padrão. Norma padrão, gramática, uma questão de gramática. Ah, professor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou responder essa questão? Olha as alternativas. A gente viu a diferença. Olha, tem o A com H, tem o A sem H. O A com H é aquele que indica tempo, tempo transcorrido, tempo passado, né? Então é uma palavra que te chama a atenção. Opa, tem o verbo ter ali, ó, o verbo ter, ele está conjugado, tá vendo? É uma questão que envolve também a concordância, ele está conjugado na terceira pessoa do plural. Porque eu estudei, eu sei que o verbo ter na terceira pessoa do plural, ali do plural ele tem acento circunflexo, no singular ele não tem acento circunflexo, tá vendo só? Lá foi se questionado ou questionado-se. Aí o se, você também estudou que esse verbo questionado, lá questionado está no particípio, e você vai lembrar que não existe ênclise com verbo no particípio, você já estudou isso, você vai eliminando. Aí tem tem um A que não tem crase, tem um A que tem crase. Olha só, são palavras que chamam a sua atenção, é isso? Então, ó, há anos, A com H, né? Estudiosos tem acento circunflexo, são os estudiosos que têm, né? Estudiosos têm acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros podem ou pode trazer a nossas vidas, então não tem artigo, não pode ter não pode ter soma com artigo as, não tem artigo as, então não tem crase. Mas percebeu que você já estudou tudo isso, né? Aqui eu estou dando um exemplo, mas o enunciado menciona a palavra norma padrão, mas eu não sei o que fazer. Aí você vai para as alternativas. Se você estudou, você vai se lembrar disso que eu estou dizendo para vocês. Durante as aulas a gente estuda isso, você sabe disso, né? Tipo de questionamento, vamos para frente, olha lá. O trecho do último parágrafo, tá vendo? Ó, é uma questão de gramática que ele retira do texto. Né? Uma biografia contaria o resto da história. Encontra a reformulação correta no que se refere à regência, a palavra-chave. As palavras-chave, correta e regência. Então o que você faz? É uma questão de regência? Então vai primeiro para os verbos. Ah, professor, mas tem regência nominal. Não tem importância, vai para o verbo primeiro. Olha lá. A ter-se, agora entra o ouvido, entra a leitura e entra o conhecimento. Uma dessas três coisas você vai ter que ter, não tem jeito. Professor, eu não sei o que é ater-se, mas eu sei que quem se atém a alguma coisa. Tá ótimo. Você respondeu a questão lá, não é a alternativa A. Atentar para alguma coisa. Reportar-se, quem se reporta a. Fazer menção, quem faz menção a. Fazer alusão, quem faz alusão a. Você viu? Tem que entrar essas três coisas aí. Uma delas, ou conhecimento da gramática, que é a regra,
ou a leitura, se você tiver, ou o ouvido. Né? Se você tiver leitura, você tem o ouvido treinado. Legal? Vamos para frente. Outro tipo de questionamento, concordância lá. A concordância está de acordo com a norma padrão da língua. Pô, professor, como é que eu faço? Concordância tem algumas palavras que chamam a atenção. Dá uma olhadinha no verbo ter aí, ó. Tá vendo? Tem um verbo. Opa, eu estudei esse negócio, hein? O verbo ter, quando ele está conjugado nesse tempo, eu posso nem saber que tempo que é. Mas eu lembro do verbo, eu decorei esse verbo. Pô, esse verbo com o acento circunflexo, ele está no plural. Sem o acento, ele está no singular. E assim vai lá, ó, se tornam. Pega o verbo de novo. O que é que se tornam? E se tornam frequentes. O que é que se tornam frequentes, né? Ó, continua lá. Apresentou-se. Apresentou-se o quê, né? Três maneiras. Pô, não seria apresentaram-se três maneiras? Três maneiras de melhorar a capacidade de memorização foram apresentadas. Nós treinamos isso aí. Aí aparece lá, se tratam. Tá vendo? Se tratam, mais um verbo. Aí até devem haver, olha só, estudamos o verbo haver em pessoal, quando ele não pode ter plural. E quando ele está dentro de uma locução, olha o verbo anterior. Lembra disso? São palavras-chave, ela continua, depende. Olha lá, depende, se depende, o que depende de nossas histórias? Faz a pergunta para o verbo lá. Assistem, olha o verbo assistir. Opa, esse verbo assistir, quem assiste, assiste alguma coisa? Ah, mas ele não está perguntando de regência, está perguntando de concordância. Então quem é que assistem? Tá vendo só? Palavras-chave lá. Frequentes. Opa, frequentes é um adjetivo. O que é que se tornam frequentes? A pergunta que eu faço lá. Legal? Então, tranquilo, né? Quanto ao critério de análise do enunciado, sem problemas. Olha o próximo aí, ó. Acerca da pontuação de acordo com a norma padrão. Então, olha lá, ó. Pontuação e norma padrão, tá vendo? Palavras-chave. Aí você vai. Se você estudou a regra de pontuação, naturalmente você vai entender. Pô, professor, eu não estudei regra nenhuma, o que eu faço? Bom, aí é o seguinte, aí você vai pelo contexto, porque as perguntas aí, ó, ele coloca, no trecho tal, permanecerá correto se uma vírgula for acrescida após a palavra humanos. Olha, ou eu vou pela leitura, pelo ouvido, lendo o texto, tentando interpretar, eu não acho isso ideal, né? Eu sempre converso com os meus alunos, nossos candidatos. O ideal é que você conheça a regra. Tá? Mas você viu, apareceu lá, pontuação e norma padrão. Vamos para frente. Está inteiramente correto quanto aos tempos e modos verbais. Ela, tempos e modos. Ô, professor, o que eu faço, né? Correta, palavra-chave. Tempos e modos dos verbos. O que eu faço? Pega todos os verbos lá, destaca. Faz um círculo. Faz um sublinhado lá, proporam. Depois você analisa se está certo. Pega outro verbo lá, apresentaram. Né? Pega lá, quererem, se eles quererem. Né? Ó, se você conhece o verbo, você responde a questão imediatamente, né? Se você não conhece, tem o ouvido apurado, você fala, pô, não deve ser se eles quererem, acho que eles se eles quiserem, né? Ah lá, terão, outro verbo, manteve, interveio, olha lá, tô grafando os verbos, tá vendo? Olha lá, obteve, pediu-nos, expedíssimos, né? Revê-se, né? Manteram, você sabe que não é manteram, mantiveram, pôde iniciar, ou seja, tempos e modos verbais, para que eu vou perder tempo com o resto do trecho? Eu vou ter os verbos, depois eu faço a leitura, tá certo? Vamos para frente, ó, tipo de questionamento. Bom, agora é o seguinte, ó, esse tipo de questão que a gente pergunta. Uma frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua é, aí vem lá, né? Olha lá. Bom, e se não aparecer o nome concordância nominal ou concordância verbal, né? E se não aparecer regência nominal verbal com os pronomes relativos ou com conjunção, se não apresentar na segunda parte do enunciado o acento de crase nem o uso dos pronomes, o que eu faço? Isso que eu coloquei para vocês aí, ó. Volta tudo. Presta atenção no enunciado. Uma frase escrita em conformidade com a norma padrão. Norma padrão. É uma questão de gramática. Tá, mas o que ele quer saber? Concordância, regência, crase? Bom, normalmente quando a VUNESP faz esse tipo de questão, né, norma padrão, e não menciona se é concordância, regência, crase, normalmente você vai procurar uma concordância nominal verbal, uma regência nominal verbal, principalmente com os pronomes relativos e com as conjunções, e o acento de crase e o uso dos pronomes átomos, tá? Que é o principal, né? É o coração da prova da língua portuguesa. Então, de novo, o examinador te faz uma questão, olha, candidato, assinale a alternativa correta quanto à norma padrão. Mas ele não menciona se é a norma padrão da concordância, da crase ou da regência. Bom, eu vou adivinhar? Não, você vai direcionar para esses assuntos aí. E para esses assuntos, você vai direcionar para o verbo.
né? Porque concordância verbal nominal, pelo contexto eu consigo descobrir pelo verbo, se eu tiver o ouvido apurado, claro que tem que ter estudado antes, tá certo? Então, norma padrão direciona para esses assuntos aí. Vamos para frente, ó. De novo, ó. Uma frase escrita em conformidade com a norma padrão, de novo, é uma pergunta igual àquela. O que eu vou procurar além da concordância nominal verbal com os verbos? Principalmente esses verbos aí, ó. Haver, fazer, ir e passar. Por que principalmente esses verbos? Porque esses verbos, dependendo do contexto, você já estudou isso, eles são impessoais. E se eles são impessoais, eles não têm terceira pessoa do plural, só tem singular, não é isso? Então, se ele está perguntando conforme a norma padrão e esses verbos aparecem nas alternativas, você vai avaliar se esses verbos são os verbos haver, fazer, ir, passar no sentido de tempo, se for no sentido de tempo, ou, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, você já sabe que ele não tem concordância, ok? Que mais? Ó, verbos ainda acompanhados dos pronomes oblíquos átonos se. É aquela questão de ter a concordância ou não. Por exemplo, né? Olha lá, vamos pegar os exemplos lá. Ó. Olha lá. Nesta sala havia muitos alunos, eu já sei que está correto. Faz 10 anos, ao fazer no sentido de tempo, né? Vai para 2 meses que não vejo, ou esse verbo ir no sentido de tempo, né? Passava das 4 horas quando ele chegou, passava das 4, se passava das 4 é sentido de tempo. Olha lá o verbo com o pronome ser, aluga-se uma casa é alugada. Alugam-se 2 casas são alugadas. Opa, agora apareceu o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Eu estudei, eu decorei que esse verbo tem preposição. E essa palavra ser aí tem um outro nome que não vai interessar para nós aqui, porque a VUNESP não pergunta, mas eu tenho que saber que precisa-se de vendedores, está correto quanto à concordância, não é precisam ser, né, de vendedores, e sim precisa ser. Demais, trata-se de assuntos proibidos. E se trata de alguma coisa. Opa, estudei esse negócio, hein? Esse verbo tem uma preposição, eu decorei. Quando tem a palavra ser, esse verbo não pode ir para o plural. Você viu? Ó, são palavras-chave, não é isso? Bora para frente? Vamos lá? Então, gente, olha, mais lá, tipos de questionamento. Uma frase escrita em conformidade com a norma padrão. De novo, né? De novo, aquela típica questão que eu não sei o que ele está perguntando. Então, além daqueles assuntos que eu mostrei para vocês aí nos slides anteriores, também tem a regência nominal verbal. E normalmente essas regências são questionadas com pronomes relativos ou conjunções integrantes. Então, são palavras que vão nos chamar a atenção. Olha lá. Regência, olha o exemplo de regência nominal verbal com pronomes relativos. Olha lá. Uma frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua é. Aí você pega um candidato despreparado. Ele olha essas frases e vai dizer assim, não encontrei o erro em nenhum lugar. Para mim todas estão corretas. Quer ver? Ó, a peça que assistimos foi boa. Esses são os livros que precisamos. Esse foi um ponto que todos esqueceram. James Joyce é o escritor que mais aprecio. O ideal que aspiramos é conhecido. Um candidato despreparado, ele não acha o erro. Agora, você preparado, opa, ele está perguntando de norma padrão. Norma padrão tem palavra-chave. Palavra-chave é a palavra que, dá uma olhadinha, ela aparece em todas as alternativas. Opa, esse que pode ser um pronome relativo, deixa eu substituir por qual ou quais. Legal? Eu estudei quando eu substituo o que por qual ou quais. Deu certo? Deu. Então ele é um pronome relativo. O que eu faço? Eu vou ao verbo. Ou alguma coisinha que tiver do lado do verbo que é um nome, eu vou pós-posto. Por exemplo, olha lá. Assistimos, se nós assistimos a alguma coisa, tá faltando a preposição a antes, né? Olha B, que, olha lá, que precisamos, mas se nós precisamos de, então tá faltando uma preposição antes. Veja um mecanismo de regência com pronome relativo é o mesmo. Você sai desse pronome relativo e procura um verbo que está depois, ou um verbo ou a palavra que está do lado, que é o nome, e você faz a leitura disso. O ideal é conhecer a regência, né? Olhei lá o verbo, ó. Letra C, esse foi um ponto que todos se esqueceram. Mas espera um pouquinho. Quem se esquece não se esquece de alguma coisa? Está faltando a preposição de, né? Ela tem que estar antes do pronome. Agora o apreciar na letra D. O verbo apreciar, quem aprecia alguma coisa, não tem preposição. Achei a alternativa correta, né? E a letra E? Tem o verbo aspirar. O verbo aspirar no sentido de almejar, desejar, de pretender. Ele tem preposição a. Então o correto seria o ideal. A que aspiramos? Você viu a regência nominal verbal com pronome relativo, palavra-chave. Vamos continuar, vamos para frente. Ó.
Regência nominal verbal com pronomes relativos. Olha as palavrinhas-chave aí. E se não for o que, professor, o que pode ser? Pode ser uma dessas lá. Quem, cujo, cujos, quantos, quantas, né? Que, o qual, os quais, a qual, de onde, para onde, aonde, são palavras-chave. Então, essas palavras, olha bem para esse slide aí, olha bem para o slide. Essas palavras são palavras-chave. São palavras que você tem que conhecer a regra, não pode deixar de lado. Normalmente as questões vão girar em torno disso. Então, são palavras consideradas palavras-chave. Vamos para frente, continua aí, ó. De novo, regência nominal verbal, agora com uma conjunção. Olha lá. Uma frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua é. Aí apresenta lá. Olha, quem estudou sabe que tem o que é pronome relativo e tem o que é conjunção, né? Então lá o que eu fiz, ó. Destaquei todas as palavras que de novo ali, ó, certo? Destaquei tudo. Agora o que eu fiz de novo? Eu substituí esse que por qual ou quais. Eu vi que não deu certo em nenhum deles. Então essa questão é uma questão de conjunção. Eu tenho uma conjunção integrante. Bom, como é que eu vou saber se a regência dela está correta? Olha a frase A. Se foi confirmado alguma coisa. Então não tem preposição. Olha a frase B. Se nós esperamos alguma coisa. Não tem preposição. Mas olha a frase C. Quer ver? Deixa eu tirar aqui para você observar. Ó. Ali, ó a frase C. Ó. Não se esqueça que não se esquece de. Ó, cadê a preposição de? Ela tinha que estar do lado desse que aí. E ela não está. Achei o erro. Informamos alguma coisa a alguém. Então não tem preposição antes do que, porque os fornecedores já receberam a preposição. Se nós necessitamos de alguma coisa, necessitamos de que tudo esteja conforme combinado na reunião. Você viu? Palavra-chave que. Então quando o que é pronome relativo, você vai para depois dele. Quando ele é conjunção integrante, você vai para antes. A gente estudou isso durante as aulas presenciais. Você viu? Palavra-chave. Vamos para a próxima aí, ó. Tipos de questionamentos. Uma frase que está corretamente reescrita. Olha lá. As frases do trecho. Papá, estão corretamente reescritas, hein? Bom, e aí? Agora, o que eu faço? Vou procurar o quê? Ó, a palavra-chave ali, ó. Tem uma frase aqui. Mas como é que você sabe ali que está correto ou não? Eu não sei se está correto ainda. Não olhei isso. Mas me chamou a atenção porque na letra B não tem essa crase. Tá vendo? A frase é a mesma. Opa, na letra C já tem crase. Opa, aqui não tem, aqui não tem. Então, espera um pouquinho. É um ponto a ser analisado se tem ou não a crase. Perfeito? Você já vai eliminando. Que mais? Pô, apareceu lá um A de novo. Ó. Aqui não tem crase, aqui também não, mas aqui tem. Opa, aqui não tem, aqui tem. Opa, é outra palavra-chave. Tá vendo? Às vezes, por eliminação, você acerta a questão, né? Que mais? Olha lá, de que? Pô, eu aprendi esse negócio, hein? Esse que pode ser um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Aqui tem preposição, aqui também tem, aqui também tem. Olha lá, aqui também tem. Tem o de que, tá certo? De que. Ou seja, olha lá, os de que. Bom, os de que eu já não me preocupo. Todos têm essa preposição. Agora eu preciso saber o seguinte, uma delas está correta. Porque eu só tenho todas as alternativas, né? Que mais? Olha lá, pronome no. Opa, aqui tem um pronome no, aqui tem o lo, aqui tem o lhe, aqui tem o no de novo, aqui tem o ele. Tá vendo? Ó, por palavra-chave, eu nem li a frase toda. Agora sim, né? Eu encontrei essas questões aqui. Opa, deixa eu voltar. Eu encontrei essas palavrinhas-chave lá. Crase numa, não crase na outra. O de que está em todas corretas, perfeito, tá aí. Aí o a de novo, aí o no, lo, lhe, no, ele, ela, são palavras-chave. De repente você acerta a questão por eliminação. Às vezes nem lê o trecho todo, né? Viu como é tranquilo? Não tem segredo, né? Bom, legal, gente. Deixa eu apresentar para vocês o quadro geral de palavras-chave, aquilo que vai te chamar a atenção no enunciado da questão. Olha lá. Que pode ser um pronome relativo ou conjunção integrante. O qual, os quais, a qual, as quais, o onde, o quem, cujo, cujas. Está vendo? São palavras-chave. Normalmente, quando se questiona isso, está perguntando sobre regência, vão aparecer ou não as preposições. Então, também são palavras-chave. Opa, a que, ao qual, aos quais, de que, do qual, dos quais, né? Sob as quais, com as quais, para onde, né? Sobre quem, contra quem. Vejam, todas palavras-chave. Você vai direto à palavra-chave e aí analisa o restante para ver se está correto. Vou mais para frente, ó.
Agora sim, ó, já dentro de um contexto, lá um quadro geral de palavras-chave. Para a qual, para as quais, sobre a qual, sobre as quais e assim sucessivamente. Lá. Imagina só, esse a qual, as quais com crase. Tá vendo aí? Quantas pessoas erram uma questão como essa? Você já estudou sobre isso, você sabe a regra, mas é uma palavra-chave. O que eu quero dizer com quadro geral de palavras-chave? Não é mágica, gente. Não é nenhuma varinha mágica que vai fazer você acertar a questão. Mas imagina que você está dentro de um contexto, o examinador está fazendo uma pergunta, você tem um trecho enorme. Essas palavras você já vai direto, né? Opa, pera um pouquinho, deixa eu ver, essa palavra me chamou a atenção, deixa eu ver se ela está correta. É claro que você precisa conhecer a regra. Obviamente, ninguém vai fazer mágica, mas direcionando para a palavra-chave, você concorda comigo que você ganha tempo para responder a questão? Não é uma coisa óbvia? Vamos para frente, vai. De novo, ó, quadro geral. Opa, apareceu um cujo, um cujas. Tem uma preposição antes. Deixa eu ver de onde saiu essa preposição, né? Apareceu um quem, eu já sei que o quem tem que ser preposicionado. Tá vendo? Ó, a palavrinha chave. Bora para frente aí, mais para frente. E, por último, o quadro geral de palavras, o a, os e as, lolá, los e las, noná, nos e nas, le, lhes, são os principais pronomes oblíquos átonos questionados numa prova da VUNESP. Ele não quer saber o que é pronome oblíquo átono, ele quer saber se você sabe usar, né? Se o a, os e as está correto, se o lolá, los e las está correto. Nós vimos aí, né? Uma questão sobre isso daí. Legal, gente? Muito bem? Então isso aí, ó. Esse é o mapa da prova de língua portuguesa e interpretação de textos da VUNESP, né? Realizada pela VUNESP. Então, se você não tem a inscrição, faça a sua inscrição no meu canal, porque eu vou disponibilizar uma série de vídeos e vou agora, nesse exato momento, estabelecer um critério focando as provas da VUNESP, porque nós temos os próximos concursos aqui em São Paulo, sobretudo, né? Da Polícia Civil, Polícia Militar e do TJ, que são realizados todos eles pela VUNESP. Por isso que eu foquei exatamente aqui a VUNESP, trouxe esse mapa de prova para vocês. Tudo bem? Legal? Lembrando, não resolvi as questões do todo porque o objetivo não era esse, lembra? Né? Eu comentei com você que o objetivo é mostrar as palavras-chave. De novo, pegou a prova? Faça a questão ou as questões de português primeiro, por meio daquelas palavrinhas-chave. E depois você vai para a questão de texto. Apresentou, viu que é uma questão de texto, aparece a palavra sentido, significado, de acordo com o autor, de acordo com as ideias do autor, de acordo com o contexto, a palavrinha-chave que eu mostrei para vocês. Opa, é uma questão de interpretação de textos. Pega a alternativa A, procure algumas palavrinhas-chave, vá até o texto, vê se você encontra isso. Você vai ver que você vai fazer a prova bem mais rápido. Muito bem, gostou? Dá um joinha se você gostou. Se não gostou, não tem problema, tá? Mas me dá a sugestão, né? Se não gostou, me dá uma sugestão do que você não gostou para eu poder melhorar. Não tem problema nenhum com relação à crítica, a gente está aqui para isso, né? Prego que se destaca leva martelada, já dizia um velho ditado, não é isso? Então, se tiver algum problema, você me conta. Olha, aqui não gostei disso, você podia ter feito assim, não tem problema nenhum. Se você gostou, achou legal, deu para entender, volta, se não entendeu, volta o vídeo, né? Você tem essa possibilidade, veja de novo, tá bom? E ó, compartilha com o pessoal, ajuda a divulgar o vídeo, porque aí, quanto mais inscritos eu tiver no meu canal, mais vídeos eu vou proporcionar para vocês, além das aulas presenciais. Tudo bem? Beleza? Então, ficou claro. Se não ficou, volta lá o vídeo. Meu objetivo é preparar você para fazer um concurso público, para você atingir o seu objetivo. É esse o objetivo, não tem outro, tá? Não existe outro. O que eu quero é que você seja aprovado. E você vai conseguir a aprovação, mas depende muito mais de você do que de mim. A minha parte foi feita, tá aí. E logo em seguida, bem depois, a gente vai começar a trabalhar algumas questões também, né? Sempre focando a parte da VUNESP, tá bom? Então, bom estudo para você, né? Não desista, continue, tá? Vai ser difícil? Pode ser, né? Mas se for muito difícil, melhor ainda, né? Porque aí a maioria vai desistir. Você sabia disso? Aquele lugar que é impossível de ir, é lá que eu gosto de ir. Já dizia o Walt Disney, né? Porque lá ninguém vai, né? Quando a concorrência é muita, o pessoal desiste, a maioria desiste. Então esse vídeo é para você que quer estudar, é para você que quer se preparar. Tá com dúvida? Manda aí no meu canal no YouTube aí, ou a sua dúvida.
à medida do possível eu vou respondendo para você, tá bom? Bons estudos, muito obrigado pela sua atenção e olha lá, faz a inscrição no canal e compartilha e conta para todo mundo que tem os vídeos aí para você estudar gramática e interpretação do concurso público. Grande abraço, abração para você, muito obrigado pela sua atenção e a gente vai se encontrar depois com outros vídeos. Legal? Valeu!